Olá, pessoal. Estamos hoje gravando mais um episódio, mais um podcast do Cosmopolitan. Você já está acessando o nosso site? Acesse também o nosso canal, Sigma Studio. Curta, compartilhe, deixe mensagem. Vai ser um prazer responder vocês. Nosso convidado é um médico, Marcelo Cecílio Daia, infectologista, anapolino, que vai bater um papo muito interessante com todos nós hoje. Quer tirar dúvidas? Manda mensagem aqui pra gente. Boa tarde, doutor Marcelo, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, que prazer recebê-lo. Obrigado. Doutor Marcelo, qual é a sua formação? Conta pra gente onde o senhor estudou, até chegar à infectologia. Eu sou aqui de Anápolis, né, nascido aqui. Estudei primeiro lá com a tia Neném, depois no Educandário Independência, Colégio São Francisco. Fui para Brasília, estudei no Colégio Marista, depois fiz faculdade no Rio, em Campos dos Goytacazes, onde eu fiz medicina, e fiz minha residência médica, especialização, em São Paulo, no Hospital do Servidor. Isso já tem quase 30 anos, 29 anos, que eu acabei a residência em comecinho de 1995 e voltei para Anápolis, onde comecei a trabalhar e estamos aqui até hoje. Ah, maravilha. E o senhor tem a clínica Vacine, né? Que é uma clínica muito conceituada. Então, Marcelo, o que o senhor nos fala hoje sobre a vacinação? Essa rejeição, vamos falar assim, que as pessoas estão contra as vacinas, não querem vacinar, vacinas perdendo. Nós estamos passando por um momento muito difícil atual por causa da dengue, né? Então, tudo isso, qual é a sua opinião? Bom, quando eu acabei minha residência e voltei para Anápolis, a gente montou uma clínica de vacinas, que foi a primeira clínica de vacinação na cidade. Tinham pessoas que faziam vacina, mas não uma clínica, um lugar feito para isso, especializado para isso. Isso tem 29 anos e a gente vem trabalhando duro desde então, mostrando para a população e trazendo vacinas diferentes, inclusive da rede pública, vacinas que não tem na rede pública, vacinas novas, de acordo com os lançamentos das vacinas no mercado. E o mercado de vacina, ou a oferta de vacinas de 1995 para cá, mudou muito, né? A gente não tinha tantas vacinas assim, o calendário de vacinação eram poucas vacinas, inclusive na rede pública, e essa quantidade de vacinas veio aumentando devido à necessidade de vacinação. E obviamente, é muito claro o impacto que a vacinação tem para a população. Então, nós tínhamos várias doenças e que a gente fazia vacina rotineiramente que a gente não faz mais. Por exemplo, a vacina contra a varíola. A gente não usa vacina de varíola mais porque a doença foi controlada pela vacinação, foi erradicada pela vacinação. A gente tinha muita paralisia infantil e foi controlada pela vacinação. Sarampo, rubéola, catapora, cachumba, coqueluche. A vacinação conseguiu diminuir muito esses casos, né? Eu acho que uma doença que mais impactou ou mais impacta a população, que a gente percebe, é a meningite. A gente tinha muita meningite, principalmente por uma bactéria, que era a Haemophilus influenza. E com a introdução da vacinação, em 1998, 99, a gente conseguiu praticamente controlar essa doença e a gente não vê mais crianças com meningite por hemófilos. Então, mostrando a importância da vacinação. Mas o fenômeno de não vacinar é um fenômeno interessante e já tem até estudos sobre eles. Você tinha muito um lado, vamos colocar em termos de direita e esquerda, você tinha um lado natureba que não vacinava, porque não queria nada estranho no seu corpo, não aceitava isso, e era a favor da natureza e tal, e deixar as coisas acontecerem. Depois, os famosos hippies, isso? Mais ou menos, né? Mais ou menos, mas é mais ou menos isso. Depois começou agora, recentemente, um outro movimento, que aí é um movimento que se diz ligado à direita, que é da liberdade, do direito de escolher se vai se vacinar ou não. Então aí já não é mais a questão de não querer coisa estranha no seu corpo, é questão de ter o direito de se vacinar, de escolher se vai se vacinar ou não. Agora, quando a gente olha esses movimentos a fundo, a gente vê muitos interesses
e uma grande máquina de dinheiro por trás disso tudo, que são as alternativas à vacinação. Então, as alternativas de dieta, as alternativas de terapias, por exemplo, com ozônio, com águas salinizadas, ionizadas, alcalinas, que movimenta muito dinheiro, principalmente nos Estados Unidos. E funciona? Não funciona, porque não tem trabalho que comprove. Por outro lado, não tem estudo. Por outro lado, das vacinas, você tem inúmeros trabalhos mostrando a eficácia da vacinação. Então, questionar algo que você tem trabalhos científicos que comprovam com algo extremamente vago, mas nunca dizendo diretamente que eles estão sendo patrocinados por esse grupo, isso é muito fácil. Mas esse descrédito da vacinação é complexo pelo seguinte: nós temos hoje, por exemplo, vacina contra a dengue, que acabou se perdendo na rede pública. Em Anápolis até que não abriu para vacinação geral e vacinou muita gente, mas nós temos no resto do país vacinas se perdendo porque a população não está buscando as unidades de saúde para se vacinar. Dengue, aí vem HPV e outras doenças. Então nós temos uma enormidade de vacinas que são ofertadas para a população que deixam de ser utilizadas por questionamentos, às vezes, sem sentido. E aí eu vou até na ferida, pôr o dedo na ferida, porque tudo isso começou com o Covid. E aí a questão do Covid, as pessoas acharem que a vacinação não teve nenhum impacto positivo no controle da doença, questionar o óbvio, porque a gente tinha uma doença matando muita gente, mas muita gente, e de repente a gente conseguiu controlar a doença através da vacinação. Questionar se a vacina tem alguma outra coisa, nem se causa algum dano, isso aí pode ser questionado. Inclusive, a partir do momento em que se viu que tem vacina que causava mais dano do que benefício em determinado momento, ela foi tirada, como, por exemplo, a vacina da Fiocruz. A vacina hoje não tem sentido usar porque eu tenho vacinas melhores que aquelas. Então, essa coisa muito óbvia, as pessoas também não estão enxergando. E elas enxergam o que querem enxergar e questionam muitas vezes o óbvio, que é enxergar o benefício da vacinação. E a gente olha por trás, existe um movimento que ganha muito dinheiro também com esse grupo que acaba sendo manipulado contra a vacinação. Então nós temos um grupo, uma indústria farmacêutica que movimenta muito dinheiro com ivermectina, que é o que está se movimentando mais hoje, porque hoje quase ninguém fala em cloroquina mais, mas ivermectina se fala muito. E se movimenta muito dinheiro dessa indústria farmacêutica nacional mesmo. Muitos financiamentos por trás para esse grupo, às vezes, estar fazendo o que está fazendo. Entendi. Então, Marcelo, você estava falando sobre as vacinas e tem a da catapora, que tem o vírus. Quem teve catapora tem o vírus da herpes zoster. E antigamente a gente falava, é um cobreiro, passou uma aranha, é um cobreiro e tal. E hoje a gente sabe que não é nada disso, que é o vírus da herpes zoster, estou certa? Isso. Fala para a gente sobre isso, esclarece direitinho a vacinação, o que é. O vírus da catapora, ou vírus varicela zoster. Esse vírus causa, num primeiro momento, uma doença que as pessoas pegam de fora para dentro, que é a catapora. Então, o contato com o meio faz com que ele tenha contato com esse vírus e se infecte. E vai ter uma forma de doença que chama catapora. Muito comum na infância, mas também pode acontecer em adulto, mas é muito comum na infância. Num segundo momento, porque esse vírus é um vírus que tem uma característica, os vírus da família herpes, e aí vem herpes simples, herpes zoster e vários outros, citomegalovírus, vários outros vírus da família zoster, eles têm uma característica que são vírus latentes. Eles não são eliminados do corpo. E o vírus varicela zoster, ele fica alojado numa terminação nervosa e depois de um determinado momento, principalmente na vida adulta, então depois dos 50 anos é quando existe a maior chance da doença reaparecer, mas também pode reaparecer em qualquer momento, ela reaparece na forma de herpes zoster, que é popularmente chamado de cobreiro. Então, o que a gente mais vê como cobreiro no dia a dia é o herpes zoster.
Existem outras lesões que são confundidas, também são chamadas de cobreiro, mas o que mais se chama de cobreiro é o herpes zoster. E aí tem até, é tão característico o cobreiro do herpes zoster que só dá em uma parte do corpo. Os antigos diziam, se a cabeça encontrar o rabo, a doença é mais grave, e realmente é, porque no herpes zoster, se a doença se alastra, ela é mais grave. Então é uma doença viral causada por esse vírus, varicela zoster. Ela acomete só um lado do corpo, raramente ela passa desse lado, causa um desconforto muito grande, que dá dor, dá desconforto, dura alguns meses. Ela queima ou é uma coceira? É uma sensação de várias coisas ao mesmo tempo. Inicia com muita dor. É uma dor, porque é uma inflamação do nervo, então é como se estivesse enfiando uma agulha bem fina, bem profunda, e essa agulha fica ali. Então é um desconforto muito grande. Tem a sensação de queimação, tem sensação de coceira depois, no final. Então são várias sensações que a pessoa experimenta com o herpes zoster. E quanto mais velha a pessoa, mais difícil é, porque a dor permanece por mais tempo. E é muito desconfortável, porque às vezes a lesão desaparece, mas a dor, o desconforto continua por meses, às vezes até anos. Então realmente é muito desconfortável. Existe vacina para essas duas doenças. Existe vacina para catapora, que é feita a partir de 1 ano de vida. Essa vacina está na rede pública, inclusive. E existe a vacina para o herpes zoster, que é feita rotineiramente a partir de 50 anos, mas em algumas situações específicas ela pode ser feita a partir de 18 anos. Então a vacina do herpes zoster é uma vacina relativamente nova, não é muito antiga, que está disponível no Brasil, na rede privada, e protege contra o zoster. Na rotina, a partir de 50 anos de idade, as pessoas podem fazer a vacina do herpes zoster. Mesmo sem ter tido ainda a doença. É uma prevenção. A ideia é fazer em quem não teve, justamente. Quem não teve a partir dos 50 anos. Isso. Quem já teve pode vacinar? Pode. Mas o ideal é vacinar antes, justamente para não ter. A vacina tem uma eficácia muito alta, né? Trabalhos já de 11 anos pós-vacinação, de vida real, de acompanhamento da população, 11 anos depois, mostra que a vacina ainda funciona, e funciona muito alta, com proteção alta, acima de 80%. Então, e uma coisa interessante dessa vacina, quando a vacina, os estudos começaram, foram feitos estudos com pessoas acima de 100 anos de idade. E a vacina protegeu essas pessoas e protege. Então, é uma vacina que protege muito bem, e mesmo depois de 11 anos, a taxa de proteção continua sendo acima de 70%. Vale a pena fazer, quem já teve pode fazer, mas principalmente quem nunca teve a doença. Quem vai começar um tratamento de oncológico, quem vai começar um tratamento para alguma doença reumática, pessoas com asma, com diabetes, podem e devem fazer também. Aí, nesse caso, independente da idade. A vacina ela é feita em 2 doses, pode dar um pouquinho de reação, que é um pouquinho de febre ou dor local, mas é coisa bem simples e comparada à doença não é nada. E essa vacina tem que ser receitada pelo médico? De preferência. De preferência, né? Mas quando chega com a indicação precisa, que é a indicação de bula, a gente vacina, porque tendo os requisitos, na clínica também tem médico, a gente faz a vacina independente de ter a receita médica ou não. Doutor Marcelo, as crianças também quase não... Teve uma queda muito grande no índice de vacinação das crianças, né? Isso é uma questão muito delicada. É muito ruim, né? É muito triste isso, né? A gente lê uma matéria sobre isso. Nós que fomos vacinados, muito pequenininhos, sempre vacinando, a mãe com aquele cuidado, com aquela preocupação. E hoje, o que está acontecendo, na sua opinião? Pois é difícil de afirmar, mas a gente tem vários fenômenos acontecendo. Primeiro fenômeno, o fenômeno de informação muito fácil e muito rasa, né? Todo mundo tem acesso à informação, e muitas informações, muitas vezes informações erradas, e muitas vezes informações infundadas. Então, quando a pessoa é inundada por informações, e às vezes a informação não é uma informação verdadeira, mas o que é a arte do fake news? A arte do fake news é mesclar uma parte de verdade com uma inverdade. Então fica até difícil de você saber se aquilo lá realmente é verdadeiro ou é falso. Porque ele mistura a verdade com a inverdade.
justamente para convencer a pessoa para não fazer aquilo ou convencer a pessoa do que ele quer. Então, o primeiro fenômeno é isso, é muita informação. Então chega, as pessoas são inundadas de informação no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e elas vão repassando isso de uma pessoa para outra com muita facilidade. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é a comodidade. As pessoas hoje, você não quer passividade, a pessoa não quer ir até o posto de saúde, ela quer que as vacinas vão até ela. Tanto é que em várias cidades, principalmente cidades maiores, a vacinação em casa é muito maior do que a vacinação na clínica. Em Goiânia hoje a gente tem uma unidade lá e nossa unidade em Goiânia vende mais em casa do que na clínica. Porque as pessoas querem ser vacinadas em casa, querem comodidade. Aqui em Anápolis ainda não tem isso de maneira tão importante, porque a cidade é menor, mais fácil de se locomover. Mas também a vacinação em casa tem crescido. Mas é um fenômeno de você ir até a pessoa e não esperar que ela venha. E a outra coisa é saber chegar nessas pessoas. Então, a gente sabe que a televisão hoje, os canais abertos, você tem pouca informação ou consegue chegar em determinadas pessoas com uma menor intensidade. Por exemplo, os podcasts são feitos para isso. A pessoa vê a hora que ela quiser, vê a partir do momento que ela quiser, a parte que ela quiser, ela põe para frente, ela põe para trás, ela pula. Começa a ver agora, termina de ver depois. Então, a gente precisa também saber o que fazer para chegar nessa população e levar essa informação verdadeira para ela. Então, eu acho que tem vários fatores que estão levando à queda de vacinação. Mas o principal é desinformação. E uma coisa que muitos especialistas também analisam é que as vacinas sofrem do mal que ela mesmo, ou do benefício que ela mesmo causou. O fato da vacinação ter sido um sucesso e ter eliminado várias doenças faz com que as pessoas pensem que elas não precisam se vacinar mais. Então, para que eu vou levar meu filho para tomar uma picada? Vai doer, vai ser chato, contra uma doença que eu não estou vendo mais. Não estou vendo sarampo, eu vou levar ele para vacinar contra o sarampo, por quê? Furar a criança para quê? Para quê? Estou com dó, vou furar minha criança. Exatamente. Aí o que a gente vê? Os fenômenos que estão acontecendo. Nos Estados Unidos, eu estava até vendo um podcast agora, o crescimento do sarampo nos Estados Unidos, que é uma coisa real. O crescimento do sarampo na Europa. Por quê? Por falta de vacinação. Então, se a gente começa a não vacinar a população e eu ter um montante de pessoas menos vacinada do que um montante de pessoas vacinadas, ou um montante de pessoas não vacinadas maior do que as pessoas vacinadas, o vírus vai chegar e vai circular. E vai circular com muita facilidade. Porque hoje o que acontece é, quando eu tenho um número grande de pessoas vacinadas e poucas pessoas não vacinadas, essas pessoas vacinadas protegem as não vacinadas. É o que a gente chama de proteção de rebanho. O meu montante vacinado protege as pequenas não vacinadas. Se eu inverter isso, os vacinados vão ser protegidos, porque não vão adoecer, mas é insuficiente para proteger os não vacinados. Proteger todos. Então, Marcelo, e por falar em uma vacina que foi bem sucedida, ainda né? É a vacina contra a gripe, né? Os idosos adoram, ficam esperando chegar aquele mês para ser vacinada. Eu já vacinei. Já fui no postinho, já fui na clínica, já fui imunizada. Nossa, nunca mais gripei, estou muito feliz. Opa, calma aí. Isso é importante, né, doutor Marcelo? Qual foi esse crédito que a vacina da gripe teve assim com tanta força? Foram os resultados? São os resultados. Vamos lembrar que quando a vacinação contra a gripe foi instituída, foi, se não me engano, em 1998, foi com o Fernando Henrique, com o Zé Serra, de ministro da Saúde, os idosos falavam que a vacina era para matar os velhos. Isso, lembro bem. Porque não queriam pagar a aposentadoria, aquela conversa toda. O que acontece? Na verdade, isso foi passando, porque as pessoas se vacinavam, não morriam, foram vendo que não era isso e que tinha benefício. Então, esse benefício foi acontecendo. Mas até o fenômeno da vacina de gripe, hoje, ainda sofre a ação desses movimentos contra a vacinação.
Tanto é que a cobertura vacinal, no geral, para os públicos-alvos, ela é baixa. Né? Os idosos têm ido à vacinação mesmo, Sim. foi o público que mais foi, mas nós temos baixa adesão de crianças e baixa adesão de gestantes, que é um público que precisava ser vacinado. A gestante, se a gente observar o cenário, as gestantes precisam se vacinar. A gestação, apesar de não ser uma doença, deixa a mulher muito vulnerável a várias doenças. E a gripe é uma delas. Então, as gestantes precisam se vacinar contra a gripe. Porque além de ter formas mais graves da doença, ela se vacinando vai proteger o seu filho contra uma doença que ele só vai se vacinar a partir de 6 meses. E a vacinação indireta, quando eu vacino a gestante vacinando a criança, ela é muito importante também. E aí vou dar outros exemplos. A vacina da coqueluche. A gestante toma a vacina DTPA, que é difteria, tétano e coqueluche. E ela faz a vacina para se proteger, mas muito mais do que se proteger, para proteger a criança. Existe uma outra vacina que vai ser lançada no Brasil e já foi lançada na Argentina, e na Argentina é de rotina agora, que é a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que é uma doença viral, que é grave na infância, mas que a criança não pode se vacinar ainda. Então, como é que eu protejo essa criança? Eu vacino a mãe. Então, vacinando a gestante, indiretamente a criança vai ser vacinada. Protegida. Então, é importante a gestante se vacinar, não pensando só nela, pensando na criança que vai nascer. Na criança que vai nascer. Então, Marcelo, Anápolis, como está a saúde em Anápolis? A dengue está forte no país inteiro, né? Mas Anápolis também, um número grande de mortos, né, em relação a 2023, é isso? Anápolis chama atenção. A epidemia de dengue hoje é a maior epidemia das Américas, né? A epidemia desse ano, 2024. Então tem muito caso de dengue acontecendo não só no Brasil, mas nas Américas todas. Mas o Brasil, pelo fato de ser o maior país das Américas e ter a maior população, vem chamando atenção. O número de casos realmente é muito elevado. Anápolis não é diferente, tem muito caso, mas a gente tem como fazer comparações por 100 mil habitantes. E o número de casos por 100 mil habitantes em Anápolis é muito alto, acima de 1.800 casos para cada 100 mil habitantes, que é muito maior do que a capital, é muito maior que outras cidades do mesmo porte de Anápolis. Então, é alto. O número de óbitos é grande. O número de óbitos por dengue em Anápolis é maior que o resto do estado. Então, é a cidade do estado com maior número de óbitos nesse momento, é Anápolis. Isso é ruim, isso é preocupante. Alguma coisa está acontecendo. E a saúde da cidade, ela passa por um momento muito crítico. Por quê? Uma transição de gestão, onde o município, né, a gestão pública, se viu incapaz de gerir o município, gerir a saúde da cidade, transferiu essa responsabilidade para uma organização social no meio de uma epidemia. Então, no meio da epidemia, houve a transferência do controle da saúde para a FUNEV. Isso é um problema. Nós estamos vendo também agora uma crise no Hospital Alfredo Abrão, que houve a transferência também de OS. Está saindo a anterior e vai entrar uma nova OS agora para a gestão do hospital. Tudo isso fragiliza o sistema de saúde e mostra e expõe os problemas, que são muitos, né? Então, a gente vem enfrentando problemas em vários setores na cidade, né? A gente vê reformas, asfaltamento, e aí passa um pouquinho, o asfalto está esburacado de novo, e isso porque está se falando que é um asfalto diferente, asfalto está quente, não sei o quê, não vai ter problema, mas a hora que você vê realmente a coisa não é tão boa daquele jeito. Problemas de alagamento, problemas... E isso tudo, esse reflexo, em última instância, vai desaguar na saúde. Quando eu vejo venda de áreas públicas, como está acontecendo hoje, com esse REURB, onde se vem vendendo áreas públicas sem cuidado, sem controle, sem análise, sem avaliação de impermeabilização do solo, eu vou trazer problemas depois, e esses problemas vão repercutir, no final das contas, na saúde. Então, o que a gente está vendo hoje são 8 anos de movimentação ou de falta de movimentação para a proteção da população, de orientação, de combate à dengue.
e está acabando resultando em casos muito grandes de doença, que nós estamos vendo hoje. Mas tem também o lado da pessoa, né, doutor Marcelo? Ela começa a sentir os sintomas, ela não procura um médico, um postinho de saúde, ela acha que é uma gripe, vou esperar, né? E o negócio vai evoluindo também, né? Sim, mas a coisa está tão ruim, porque as unidades estão tão cheias, que as pessoas desistem de ir às unidades. Pela espera. Pela espera. Então, você vai na UPA, você vai esperar 6, 7, 8 horas. As pessoas não querem isso. Você vai buscar uma internação, mesmo em hospital privado, também está demorando. Então, as pessoas realmente, às vezes, não é porque ela não quer ir, é porque ela chega, isso desanima e faz com que ela volte para casa. Esse é o problema também. Um dos problemas, né? Inclusive, eu quero falar sobre o meu lado também, que eu passei pela dengue, né? Estou me recuperando de uma dengue. E me falaram, procura o postinho tal. E eu fui, bem no início, mas eu fui muito bem atendida. Passei pelo enfermeiro, pelo médico, né? As plaquetas realmente foi solicitado exame, estavam muito baixas. Então, eu fui muito bem atendida e recebida. E outras pessoas já não conseguiram, né? Talvez pelo número de pessoas que estavam no dia, talvez pela falta do soro, não sei. Eu fui abençoada, e então, assim, eu estou muito feliz com a saúde nesse determinado posto que eu estive. Então, eu pergunto ao senhor, a pessoa faz um repouso, ela se alimenta, ingere os líquidos, ela tem uma probabilidade muito menor de chegar a uma dengue hemorrágica, não é isso? Ou não? Depende. O fenômeno dengue hemorrágico, ele independe disso especificamente. Mas esse relato seu é importante. Então, eu acho que o que a gente quer, lógico que eu não quero que a saúde esteja ruim na cidade, eu quero que a saúde esteja boa na cidade. Nós queremos, né, que esteja boa. Então, se a gestão da FUNEV começa a dar resultado positivo, isso é ótimo. É o que a população precisa. A população precisa ser bem atendida. No geral, o que a gente precisa? O que as pessoas precisam entender? E é o que acontece o contrário. Elas ficam com medo. Elas precisam estar ligadas à uma unidade de saúde. Por quê? Porque estando ligada à uma unidade de saúde, vai ter esse monitoramento. Isso, com exame, com hidratação, com avaliação. Isso é importante. A avaliação foi feita pelo enfermeiro. Não tem problema. Se o enfermeiro está capacitado para atender e fazer a avaliação inicial, ele é capaz de fazer. Porque na maioria dos casos, mais de 90% dos casos, a doença ela evolui bem, evolui de forma boa. Então, o enfermeiro pode fazer essa avaliação. E os casos que ele tiver alguma dúvida, ele chama o médico, ele encaminha para o médico. Então, não tem problema nenhum. Mas é importante que aquela pessoa vá no médico. E aí, o que desestimula a população, às vezes, é ela achar que se ela for, vai demorar muito. Então, o seu relato é positivo, porque se não demora muito, se a pessoa consegue ser atendida, excelente. E a gente precisa estimular a população que, quando tiver com sintomas, seja de dengue, seja doença respiratória, ela precisa ir à unidade de saúde, principalmente se tiver fator de risco. As pessoas mais velhas, crianças muito pequenas, pessoas com comorbidades, gestantes, essas pessoas que têm um risco maior de ter formas graves, elas precisam estar ligadas à unidade de saúde. Mas o que chama a atenção é que quando a gente vê alguns casos de óbitos por dengue acontecendo, quando a gente pensa, não precisava acontecer, isso que é ruim. Né? Então você vê adolescentes, gestantes, até pessoas idosas mesmo, mas que morrem por mau cuidado, isso é que é ruim. Você vê que não pode acontecer isso. Né? O sistema precisa conseguir absorver essas pessoas de modo que elas tenham acesso e sejam bem atendidas. Correto. Doutor, e essa vacinação da dengue, ela encerra? Ela já foi encerrada? Ou ela vai ter uma segunda campanha com uma como eu vou dizer, de idades? Teoricamente, o que o governo está tentando fazer não é bem uma campanha, é a colocação de uma vacina no esquema vacinal, uma vacina para todo mundo. O que é o grande problema do Brasil é que é uma população muito grande
E o laboratório produtor da vacina, só nós temos um laboratório hoje que está fornecendo para o governo, não consegue produzir a quantidade. Então, com a vacina do Butantan, do Instituto Butantan, que deve sair o ano que vem, que é uma dose só, talvez a gente consiga atingir mais pessoas. Mas é uma vacina que não vai entrar para a campanha. Ela vai entrar e vai ficar. Quais são as vantagens? É uma vacina que é feita só uma vez, eu não tenho que fazer vacina anual. Então, 1 ou 2 doses, a vacina da Takeda 2 doses, a do Butantan 1 dose. Eu posso fazer a vacina, posso introduzir e ir vacinando a população gradativamente. Eu vou aumentando a minha faixa etária de vacinação até eu ter um montante de pessoas vacinadas. E aí nós vamos começar a observar os resultados, que provavelmente vão ser positivos, uma vez que a vacina diminui muito as formas graves da doença. Então a gente precisa unir forças. A vacina deve chegar, ela não vai ser interrompida, ela vai continuar. O Instituto Takeda, que é o que está fornecendo a vacina agora, ele está ampliando a fábrica de produção da vacina para ter capacidade de atender vários outros países. O Instituto Butantan, com a produção da vacina também agora, e ela sendo aprovada, vai ter também capacidade de entregar a vacina para o governo. Isso é muito positivo para o país. Bom, quero te agradecer, doutor Marcelo, por esse bate-papo aqui com a gente. Espero que o senhor retorne. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada. Eu acho que foi assim, um bate-papo muito interessante, vai tirar dúvidas dos nossos ouvintes, telespectadores. Não gostei de vir. É importante, eu acho que trazer informação para a população de qualidade é sempre bom. Quanto mais informação positiva tiver nos canais, no YouTube, disponível nos canais de podcast, é sempre importante, é sempre positivo. E é um bate-papo que a pessoa pode ver, pode ouvir. Então, isso é positivo demais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e me disponibilizo para outras oportunidades, a gente poder bater papo, tirar dúvidas, de falar de HIV, falar de qualquer doença infecciosa que as pessoas quiserem saber, HPV, tem uma enormidade de possibilidades a gente conversar, hepatites virais, e a gente está disponível para trazer informação de qualidade para a população. E é isso que o Sigma Studio e a Cosmopolitan quer trazer para você, informação. Tá? Que o nosso podcast chegue para você com muita explicação, tirando as suas dúvidas. Manda para a gente aquela dúvida, aquela mensagem, algo que você queira saber, tá bom? E nos siga, hein? Sigma Studio, Cosmopolitan, que é o nosso site, e deixe o seu like.